paz do Senhor! Estamos aqui para mais uma EBD abençoada. Hoje, lição 13, encerramento desse trimestre gracioso. Tenho certeza que você e sua família foram muito abençoados com todas as lições preciosas dessa revista. Aprendemos sobre Ruth, aprendemos sobre Esther e hoje será o fechamento dessas lições. Queria desde já também dar as boas-vindas a todos os nossos queridos visitantes que estão participando conosco. Você de todos os lugares do Brasil e do mundo. Dê um oi aí no chat. Se você tem um pedido de oração, nós gostaríamos de orar por você, por sua casa, se manifeste aí. Deixa a gente saber que você está conosco, será um prazer. E estamos aqui hoje com um time especial, convidados especiais para essa lição de número 13. Ao meu lado aqui, Gessilda Carvalho, que vai participar conosco, nossa querida e amada irmã. Também temos a presença ilustre hoje, não é, do nosso pastor Jairo Carvalho, que vai estar participando conosco. Ele que é um mestre, vai estar aqui enriquecendo essa lição. E também de forma inusitada, de forma inédita, pela primeira vez nos estúdios da Marcas do Evangelho, Dr. Dário Carvalho estará conosco aqui contribuindo. E essa aula ainda tem uma característica especial, é que nós estamos além de irmãos em Cristo, em irmãos de sangue. Todos nós compomos a família Carvalho, filhos não é? Do Gessi Carvalho e da Hilda Carvalho, juntos hoje apresentando aqui essa lição para vocês. E para isso vamos chamar aqui o nosso irmão primogênito, pastor Jairo, que vai começar fazendo oração para a gente começar essa lição. Que o Senhor nos ajude poderosamente, que Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos capacitando, nos dando sabedoria, para que possamos, ó Deus, aprender um pouco mais de Ti. Ajuda-nos por misericórdia, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, eu sou Patrícia. Olá, irmãos, paz do Senhor, eu sou Gênesis, esposa da Patrícia. Nós estamos aqui para fazer a leitura bíblica em classe. Vamos lá, o nosso texto áureo, a nossa lição é 13, e o nosso texto áureo está escrito: e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Esther 8:16. Nossa verdade prática: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. A nossa leitura bíblica em classe está em Esther 8, 4, 8, 9, 29, 31, 10, 1, 3. Esther 8. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, e Agagita, os quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevi, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Esther 9. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor.
Ester 10. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. E essa foi a nossa leitura bíblica, e fique com os nossos professores. Glória a Deus! E hoje a nossa lição de número 13, trata justamente do tema Ester, a portadora de boas novas. Tenho certeza que você já leu a lição, já mandou o relatório para sua sala pertinente, já está inteirado do assunto. E nós vimos o quanto o livro de Ester é um livro cheio de surpresas, um livro que trata da providência divina nos bastidores, um livro muito enriquecedor. Tenho certeza que você aproveitou muito essa lição. E na lição de hoje, a gente vai ver o desfecho. Gente, o desfecho, você vai lendo Ester, o fôlego vai acabando, querendo saber como que vai ser o fechamento desse livro. É como se você assistisse um filme ou uma peça de teatro e a cada capítulo uma surpresa nova. E hoje nós teremos um desfecho que é possível que nem ali os participantes da história imaginariam que Deus entraria com esse tipo de providência, que foi uma coisa linda. Para isso, pastor Jairo, como foi o aproveitamento desse livro de Ester e a gente caminhando agora para esse encerramento? O livro de Ester é uma ironia divina. É Deus trabalhando nos bastidores, por trás das cortinas, comandando tudo quanto acontece. Embora nós não temos a menção do nome de Deus nesse livro, mas Deus está conduzindo cada ato da história. Numa linguagem artística, né, seria um plot twister. Deus está agora fazendo uma reviravolta na história que não foi pensada, não foi imaginada. Uma reviravolta que nem mesmo Ester e Mardoqueu havia pensado nessa reviravolta, ao ponto de Deus criar um caminho no meio do mar, por assim dizer, dessas agitações sociais e bélicas, para dar a seu povo um escape, né? A boa nova de salvação, a boa nova de escape que Ester vai trazer para seu povo é o edito que será dado com o anel de selar do rei, que é um símbolo perfeito do Espírito Santo, né? De trazer a boa nova a nós. Então, de tal forma que esse livro mostra para a gente como Deus controla as coisas de um jeito inteligente, sábio. Deus, por certo, né, riu muito com essa história que ele mesmo conduziu, porque ela é cheia de ironia. Aqueles que estavam determinados a fazer foram envergonhados, quem eram inimigos foram derrotados. O plano que fizeram contra um povo acabou se voltando contra si mesmo. E de onde não se esperava, acontece algo muito extraordinário, mostrando que Deus é um perito em mudar nossa história. Meu Deus, e foi mesmo. Que plot twist foi esse? Que reviravolta emocionante. Fez a forca, morreu nela. Quis confiscar os bens dos judeus e acabou que os próprios bens dele, né, de Amã, foi confiscado, não é verdade? Agora, vocês perceberam, gente, que durante todas essas aulas, o livro de Ester é o livro das festas, é o livro de banquete, um atrás do outro. Ester já deu 2 banquetes, querendo falar ao rei, mas parece que a cada momento que ela vai, ainda não era o momento da grande revelação. E hoje a gente vai ver que Ester realmente resolveu, porque o rei tinha falado: Ester, peça até metade do reino te darei. Ester estava com moral, vamos dizer assim, poderia pedir o que quisesse, mas sentia que ainda não era o momento da grande revelação. Agora hoje, Ester, né, irmã Gessilda, vai se revelar? Como é que é isso? Sim, irmã Renata. O que acontece? A Ester aqui, ela tem um papel muito importante. Eu vejo que Ester, ela teve várias oportunidades para chegar, né, diante do rei e falar o que realmente ela queria falar. Só que eu vejo ali a paciência nela em esperar o momento certo, né? A Ester, ela no primeiro banquete que ela fez, ela poderia muito bem ter falado, né, o que ela já queria. Até metade do reino
o rei falou. Mas ela falou, ainda não era o momento. Até porque, irmãos, quando Esther, ela foi para falar com o rei, nós sabemos que ela pediu ajuda, né, aos judeus para que todos entrassem com ela em jejum e em oração. Ela tinha um propósito, um tempo para se achegar diante do rei e falar. E assim, em todo momento, Esther, ela foi uma mulher sábia. Até em esperar o momento certo de falar. E às vezes nós, mulheres, né, irmã Renata? Verdade. Muito impaciente, nós perdemos a oportunidade, às vezes, de ganhar, né, muitas coisas terrenas. Perde a oportunidade de ficar calada, né? Muitas coisas de Deus. Né, a irmã Renata falou, e é verdade, às vezes perdemos a oportunidade de ficar calada quando não era para falar e nós tínhamos que ficar calada. Então, assim, irmãs, Esther, ela nos dá uma lição muito grande, né? Uma lição de sabedoria, uma lição de paciência. Eu vejo que ao rei, né, oferecer ela a metade do reino, irmãs, eu acredito que Esther, ela tratava o rei muito bem, não é, irmã Renata? Com certeza. E eu vejo que ela é um símbolo de mulher que nós, mulheres cristãs, precisamos ser, não é, irmã Renata? É verdade, porque o rei Assuero, e aí o Xerxes da época, né, aquele semideus, aquele homem, né, totalmente, pensa, a figura de Xerxes já era assustadora, né? O pastor Jário tem um sermão, A Bela e a Fera, em que retrata muito bem, né, esse encontro de duas personalidades, Esther totalmente frágil, diante de um homem forte, né, e tenebroso até a princípio, mas isso mostra que Esther não foi só graciosa, né, irmã Gessilda, na conquista. Isso Naquele mesmo. primeiro momento, na aparência, ela é lindíssima, Miss Pérsia, mas ela também manteve um leito, manteve uma vida que continuou deixando ele ainda apaixonado, não é verdade? É isso aí, irmãs. Esther tem muito a nos ensinar, a nós mulheres, né? O nosso papel, qual é o nosso papel de mulher, né? É aquela mulher que, com sabedoria, que com amor, com entendimento, com paciência, Deus nos dará aquilo que desejarmos. Mas a impaciência, a intolerância, fazermos tudo ao contrário, né, irmã Renata? Aí eu falo isso como experiência de vida. Coisas que às vezes nós estamos ali pedindo ao Senhor, por uma bênção que seja, e por nossas vezes impaciência, intolerância de falar aquilo às vezes no momento não certo, eu creio que o Senhor retarda, sabe, Rê? Algumas coisas em nossa vida. E isso eu tenho experiência e vivi isso na minha vida. Então, nós precisamos, irmãos, pedir a Deus para que nos ensine a sermos mulheres melhores, esposas melhores, né? Vamos pegar hoje o exemplo de Esther e levarmos para as nossas casas, para que os nossos maridos, ao nos olhar, sinta vontade de estar conosco, porque eu acredito que o rei, né, Renata, ele queria muito sempre, porque toda vez que Esther chegava, ele se alegrava. Pensa, alguém para oferecer metade do reino, tinha que ser alguém que o alegrasse muito, irmãs. Então, que sejamos, né, parecido com Esther, e que Deus venha nos dar graça para isso, tá bom? É verdade. Gente, Esther era muito graciosa. É interessante você que está aí, que nos ouve, a questão de Esther, fazer uma observação aqui, um adendo a que a irmã Gessilda falou, que Esther, ela era apenas uma princesa no palácio, até então uma Miss eleita, maravilhosa, com todas as características físicas, era simpática sim, ganhou lá o líder da Casa das Mulheres, mas até então Esther não estava fazendo diferença na história. Até que Mordecai a confrontou e ela entendeu que não era o curso natural uma judia chegar onde ela chegou. Ele a confrontou, trazendo a consciência dela. Será que toda a honra que você está vivendo, aonde você chegou, não é para um propósito? Então, já pensou se cada uma de nós mulheres entendêssemos que às vezes você fala, mas eu só sou uma mãe de filhos, uma dona de casa. Você pode gerar meninos e meninas que serão poderosos e poderão intervir diretamente no reino de Deus. Deus está procurando mães capazes, mulheres, de gerar nesse tempo seus propósitos na terra. Então, fica aí essa grande dica. Agora, veja, Esther já tinha passado, o rei já havia concedido a morte de Amã, enforcado na sua própria forca, não é isso, pastor Jário? Só que agora Esther está diante de um dilema. E aí nós vamos começar aqui a entrar exatamente nessa lição, no cerne dessa lição de hoje. Por quê? O que Esther queria não bastava a morte do inimigo Amã.
Não bastava o rei ter dado a ela os próprios bens confiscados, que não era com certeza representativo em patrimônio, de Amã. Havia um problema que não havia sido resolvido ainda, não é isso, pastor Jário? Que era a questão de um decreto que determinava que no dia 13 do mês de Adar, os judeus, foi tirada a sorte que nesse dia, todos os judeus, em torno de 15 milhões de judeus que viviam nas 127 províncias de Suzã, seriam exterminados. O maior genocídio seria registrado na história, aconteceria lá, não só na Alemanha, seria lá. E aí, como isso aconteceu? Esté agora está desesperada, porque metade do reino não era suficiente. Ter ganhado sua própria vida por despojo, Esté amadurecida agora não luta por si. Esté está preocupada com o seu povo. E qual vai ser a estratégia agora de Esté? Se lançar ao rei. Mas, para a gente falar isso, pastor Jário, o que te chama a atenção na postura de Esté? Agora, porque Amã se lançou aos pés de Esté e foi morto. Mas Esté, diz o texto, que se lançou aos pés do rei agora. Essa Esté agora não está de pé. Com tudo que ela tinha diante do rei, ela está dobrada, pedindo pelo seu povo. Como você vê essa transição da Esté diante para essa Esté agora que está disposta a ir até as últimas consequências pelo seu povo? Esté se mostrou, né, uma dama de ferro, né, não só uma porcelana, né, uma moça de joias. Ela demonstra muita humildade, né, em se humilhar diante do rei. Então ela é graciosa, né, não só tem beleza, mas é corajosa, e ela vai confiar em Deus para poder alcançar o favor do rei. Coisa linda! Esté, então, agora lançada aos pés. Ela vai dizer uma das frases que eu acho a mais linda de todas, que está no capítulo 8, verso 6. Ela vai dizer para o rei: como poderia eu ter paz mediante a destruição do meu povo? Se a minha geração perecer, como eu terei paz? Como eu ficarei? Esté se mostrou uma intercessora. É isso que nós somos, de joelhos diante de Deus, chorando e clamando por uma geração. E havia, nesse momento, um problema, que era um decreto em andamento. Como ia fazer agora? Doutor Dário, que está aqui hoje, procurador federal, alguém entendido da lei, que vai nos dizer... A lei dos medo-persas tinha uma característica muito forte, que era a irrevogabilidade. Como Esté lidaria, então, diante desse contexto, que o que ela vai pedir era impossível? E aí, doutor Dário? Pois é, né, a lei dos medo-persas não permitia a revogação de um decreto, né? Isso importava, inclusive, em fraqueza do rei, né? Em falta de legitimidade, em falta de poder, se ele voltasse atrás. Na verdade, essa característica do ordenamento era um sinônimo de que o rei podia fazer muita coisa, mas não podia fazer tudo, né? Então, Deus, como é um Deus, é um dramaturgo aí, né? Essa história, acho que nem Shakespeare chegou... Nem escreveria, é verdade. Com seus livros lá, chegou perto, Nem né? o Goethe, né? Ele vai tendo reviravoltas. E aí Deus vai conduzindo a história. É um Deus de detalhes. Eles dizem que o diabo mora no detalhes, né? Mas Deus é um Deus de detalhes. Ele vai conduzindo ali, né? Tem a mão, né, Jara? Em cada momento ali. Verdade. E Deus leva a história para esse drama, né? Para esse dilema. E agora, o que fazer diante dessa impossibilidade, né? O rei, que até então podia muita coisa, é considerado até um Deus na época, ele não podia... Ele falou assim: Esté, o que eu posso fazer? Eu já fiz, né? Mandei matar, enforcar a Amã, né? O que eu posso fazer agora é justamente emitir um novo decreto, e você escreva o que você quiser. Eu posso fazer isso. Estou limitado aqui a esse ponto. Eu posso dizer, então, doutor Dário, que foi dado a ele uma carta aberta, no caso a Mordecai e a Esté, para dar a esse novo edito o conteúdo que eles quisessem, já que o rei assinaria, daria o anel, mas ele não falou qual seria o conteúdo, né? Como seria isso? Poderia isso mesmo, então? O próprio Deus, né, atuando, mostrando aí, evidenciando a falibilidade humana, de que o rei não podia fazer muita coisa naquele caso, né, respeitando o direito persa. Ele dá essa carta em branco para Esté, para Mordecai, que aí é onde entra justamente a provisão de Deus, né, a providência de Deus, eu creio que inspirar, né, Jara, Mordecai, para que escrevesse o teor dessa carta, né? E o teor dessa carta é um teor, assim, surpreendente. Se tinha antes o direito, o poder de matar os judeus, né?
Deus vai fazer o contrário, vai inspirar Mordecai para, bom, se antes tinha que matar, agora esse povo que a princípio não tinha o direito de se defender, deveria morrer, ele teria agora o direito de defesa, de preservar, o direito de autopreservação. Então, o que o rei que emitiu o segundo decreto estava dizendo com isso? Não é para matar, porque eu editei antes para matar. Esse segundo decreto, se eu permito eles a fazer a defesa, eu estou concluindo que não é para matar. Entendeu? Então, meio que o rei, ele acaba com os efeitos do primeiro decreto, né? Mas... Sem anular o decreto. Sem anular o decreto. A saída de mestre, né? Saída de mestre. Aí que anula os efeitos sem anular o decreto. Isso mesmo. Torna Lula de pleno direito. Deus respeita esse, né? Esse não pode revogar, mas ele inspira os seus atores em cena ali, que é Mordecai e que é a Esther, a escrever um teor que justamente vai meio que cancelar os efeitos, né? Permitindo a autodefesa deles. Então, com a autodefesa, ele está dizendo o seguinte, não é para matar. Né? Essa lei o segundo decreto ficou em vigor em torno de 8 meses. Né? Antes de se consumar, antes de chegar o dia, que seria o dia de extermínio. Então, tinha tempo ainda, né, Jara? Para aqueles que eram os inimigos, alguém poderia se revoltar, se levantar, desistir. Mas o que Deus fez com isso, Nata? Ele fez com que justamente Deus jogou como se fosse uma ratoeira com um pedaço de queijo. Que apenas os inimigos mesmo, aqueles que queriam a morte, desejavam a morte, né? Tinha sangue de sangue mesmo, de eliminar os judeus, se apresentassem. Então, com isso, o decreto só permitiu, porque o segundo decreto eliminava o primeiro. Né? Embora não diretamente, mas permitiu que aquele que já tinha maldade no coração se apresentasse. E justamente eles se apresentaram querendo consumar, né? Se levantaram, mas foram derrotados pelo povo, pelos judeus, que foi inclusive ajudado pelos persas, né? Nessa empreitada no dia do martírio. E a verdade é que o próprio rei saiu ganhando, né? Porque sairia dos seus domínios exterminados, né? Seria um genocídio, em torno de 15 milhões de judeus, e com essa reviravolta em que os judeus agiriam, poderia dizer, em legítima defesa, 75 mil pessoas morreram. Ou seja, aqueles que realmente quiseram levar à frente o intento de Amã foram os que pereceram. Porque muitos até se converteram, pastor Jara, é isso mesmo? Muitos se converteram. Ao judaísmo isso procede? Judaísmo, por isso. Na verdade, maior foi o número de conversão do que o número de mortes, né? Coisa linda, gente. E é interessante Só Deus que faz, né? Só Deus faz. Poderíamos dizer, pastor Jairo, que você veja, Amã está morto, mas o plano dele estava em pleno vigor. Muitas vezes a gente tem visto isso, né? As pessoas nascem, elas criam seus intentos malignos do coração, suas teorias, suas filosofias, suas ideologias, morrem. Mas elas ainda continuam também dando fruto para o mal. Você tem aí, Marx morreu, mas o marxismo está mais vivo do que nunca. Matando muita gente ainda. Matando muita gente ainda com seu veneno. Você tem aí a teoria da evolução, né, pastor? E matando quase 500 bilhão de pessoas desde quando foi instituído. É um genocídio intelectual que gerou não um genocídio físico, né? Hoje o marxismo produz um genocídio intelectual, né? Exatamente. E assim, então, podemos concluir, pastor, que de fato muitos homens perversos morreram, mas deixaram plantados colheitas futuras de morte. Isso aí. E o mesmo destino que teve Amã, os que persistiram tiveram também. Seria, pastor, forçoso dizer que assim como os seguidores afinco de Amã, que mesmo Mordecai, mandando esse decreto para todas as 127, né, que mandou cavalos velozes para que chegassem, né, havia províncias que eram muito distantes, então eles tinham que se apressar, mandou os melhores cavalos, correios da época, para que chegasse com essa notícia, para que apaziguasse os ânimos, mas aqueles que realmente intentaram contra os judeus e foram mortos, tiveram o mesmo destino do seu aquele que premeditou todas as coisas, o inimigo maior que foi Amã. Podemos dizer que também nós, se refletimos as mesmas ideias do inimigo, um dia o diabo será lançado no inferno e todos aqueles que assim o seguirem suas teorias, pastor? Com certeza. O que a gente planta, né, colhe. Em última instância, o grande juiz, que é Deus, julgará. Exatamente o nível de maldade que esse povo tem premeditado contra o povo de Deus será a medida da recompensa deles no inferno. Essa é uma grande verdade. E prova esse desfecho que Deus é o grande legislador, né? Deus supremo, né? Um Deus, né, que é um perfeito juiz e um perfeito legislador, né? Inspirou Esther e Mordecai para escrever o teor do segundo decreto, anulando os efeitos do primeiro decreto.
e ao mesmo tempo dando, né, grande livramento, né, ao seu povo, né. Isso é uma obra extraordinária, né, Jairo? De Deus, é o Deus que governa sobre céu e sobre terra, né, Nata? É um Deus E veja, Tudo está no controle, né, Neto? Deus está legislando uma questão de segurança jurídica já naquela época, né? Dando o direito de ampla defesa aos judeus. Um princípio que só depois, na Idade Moderna, que vai ser discutido, o próprio Deus está colocando em prática num tempo em que esses direitos e garantias não eram conhecidos, né? Você veja, né, Jairo, que Deus não pode em nenhum momento ser acusado ali de injusto. Injusto. Né? Porque a ordem do rei, mesmo não sabendo, é injusta. Né? De eliminar um povo era injusta. Ele procurou saber as causas, é injusta. E Deus age de forma extraordinária ali, evitando que o povo realmente seja levado a esse extermínio, né? Agora, doutor Tara, a gente pode perceber que hoje nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a Suprema Corte agindo muitas vezes, né, de forma deliberada contra a própria Constituição que deveria submetê-los. E você veja aqui que a tradição que rezava a irrevogabilidade autorizava um genocídio em massa, mas não poderia ser revogado mesmo contendo tamanha injustiça, mantinha-se a tradição. Ou seja, que se leve a cabo, ainda que seja um genocídio, mas ainda uma lei de teor injusto não pode ser revogada. Isso não parece com o dia que nós estamos vivendo? Que leis, muitas vezes, carregadas de injustiça em si... leis enviesadas... Enviesadas... carregando claramente, não é nem de forma sutil, não, claramente, gritando aí os seus interesses, né, posicionados, e chega lá aquele que deveria coadunar com a Constituição, ser um protetor, né, diante dos estratagemas, e forçado até por uma ideologia pessoal, ele acaba agindo com total injustiça e descaracterizando sua própria característica, que é de guardião da Constituição, rasgando esse princípio. Você consegue perceber essa atuação hoje no Brasil? Não, perfeitamente, né? A lei que seria, a Constituição que seria o império, né? O império da lei, seria a lei máxima, que todos estão submetidos a ela. Essa é a pior forma, eu diria, uma forma até às vezes de abuso, porque acaba não obedecendo à própria Constituição, né? O Estado é que deveria ser o guardião, né? Velar pela segurança do cidadão, pelos direitos que estão ali consignados na Constituição, e muitas vezes a autoridade... Ela exacerba do seu poder, do seu campo de atuação, justamente, e defendendo aí o que é indefensável, né? À luz até dos direitos humanos mesmo, propriamente ditos, né? Entendeu? Que Deus, né, nos guarde no meio dessa geração perversa. Nós vivemos num tempo em que toda a ideologia, todos os poderes, infelizmente, estão agindo deliberadamente, de forma enviesada, como o pastor Jairo muito bem colocou, e é só Deus, para nesse controle que ele tem, né, pastor, como um grande dramaturgo da história, não é? Aquele que faz as grandes reviravoltas. Por quê? Porque o mundo, com suas ideologias, está contando que está caminhando para a vitória. Até que, na consumação de todas as coisas, vai ter o grande plot twist. Agora, Renata, você podia falar um pouco sobre essa questão do chamado de Deus para ser relevante no mundo, no caso da mulher? Meu Deus, hoje nós estamos vivendo um tempo, né, desde quando o feminismo se levanta, seja na sua primeira, segunda ou terceira, e até agora, quarta, quinta onda, como tem dito, há uma tendência de se falar do empoderamento, que é a mulher assumir um lugar em concorrência e até mesmo numa disputa acirrada com o homem. Então, a mulher que no cristianismo, ela conquista um lugar de importância que ela nunca teve em nenhuma história narrada, hoje nós não temos. A importância que Jesus deu às mulheres, não temos notícia em nenhuma cultura até então. Ou seja, Jesus deu um lugar de privilégio, de acolhimento no seu próprio ministério às mulheres, e hoje nós vivemos um tempo em que as feministas lutam para tirar a mulher desse contexto que o próprio cristianismo a plantou. A feminilidade tem sido atacada de todas as suas formas, seja na forma da submissão. Você veja, quando Esther está chegando, olha como que a vitória de um povo passa pela conduta de uma mulher, e porque você vê os ataques do diabo à mulher. Esther, quando chega, ela vai dizer: se bem parecer ao rei, se eu agrado ao rei, se o rei entende como reto, ela se isso hoje, esse posicionamento de Esther, a inversão de valores que nós vivemos, exalta Vasti,
e destitui Esté. Esté é uma empobrecida intelectualmente, ela não tem posicionamento para o mundo. Por quê? Porque ela se submeteu. E hoje, a ideia da mulher moderna ela não está submetida à voz de comando. Ela não é direcionável. Esté foi direcionável pelo rei, ela submeteu. Ela foi direcionada pelo seu tio. Esté nos ensina sobre honra. Porque Obediência, né? Obediência, não é isso, irmã Jesus? Isso. Porque poucas de nós sabemos sobre isso. Então, hoje, mulher, se você não vigiar, o mundo tirou o nosso contentamento com a posição que Deus nos deu. E aí, as grandes conquistas, porque uma mulher hoje precisa ter para ser notável, não são, pastor Jairo, doutor Dário, irmã Gessilda, aquelas conquistas que a mulher de fato veio para ter contentamento. Hoje a maternidade, pastor Jairo, está sendo cada vez mais adiada. As mulheres hoje, a média para ter filho, a não ser que seja em condições de adolescência, que não foi premeditada mesmo, mas as mulheres decididas não querem mais ter filho antes de 30, 35 anos. Isso é inédito na história. Casamento, os registros hoje de casamento, quando ele aumenta, o divórcio triplica, mostrando falências. Então, veja, mulher, eu e você fomos chamadas para o verdadeiro empoderamento. Esther foi empoderada, sabe quando, amada? Quando ela entendeu o seu propósito naquele palácio. Deus tem um propósito para você onde você está. Honre o nome de Deus. Diga que você é uma mulher feminina, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher capaz de intervir no curso de derrota que às vezes o diabo está querendo empreender contra a sua casa, contra o seu casamento, contra o seu trabalho, contra a sua geração. Você é uma reparadora de brecha. Você é uma pessoa que pode trazer livramento. E às vezes você acha que você é pequena. Não é isso, irmã Gessilda? Verdade. Mas nós, mulheres, não temos esse papel, não é verdade? Temos sim esse papel. Nós temos, muitas das vezes, visão que às vezes o homem não tem. E nós temos sobre a nossa casa, né, o ambiente onde estamos, muita coisa nós vemos. Então, irmãs, nós temos sim de Deus, né? Deus nos deu essa capacidade de termos essa visão além. Agora, o que nós precisamos é realmente se atentar ao que a irmã Renata falou. Qual é o nosso propósito? E diante de Deus, a gente pedir a Deus sempre sabedoria, para que possamos, né, diante do propósito que Ele tem sobre nossa vida, nós nos conduzirmos de maneira a que Deus venha cumprir esse propósito, né, conforme Esther cumpriu aqui na vida dela, e não só na vida dela, para todo um povo, né? Olha a importância, né, da atitude, né, de uma mulher, né, Renata? E aí, eu queria fechar a parte da mulher aqui que o pastor Jário suscitou, considerando importante, é que dos 4 argumentos que Esther levantou, se bem parecer ao rei isto, se você achar reto esse conteúdo, ou seja, dos 4 argumentos, 2 diziam respeito a ela. Se ela particularmente achasse graça diante do rei. Se ela particularmente agradasse ao rei. Então, olha a importância de nós mulheres. Às vezes você tem razão. Às vezes você tem justiça no que você está requerendo diante do seu marido. Todavia, você não tem procurado empatar nos argumentos como Esther. É o argumento da vida. É a cama posta que você coloca. É o beijo que você dá e a alegria que você mostra quando seu marido chega. É o preparo, é a honra no trato. É quando seus filhos vêm montando a mesa e falam, papai está chegando. E eles veem a sua paixão. Ou seja, quando você for falar, você não é só uma mulher que vai ter retidão no argumento. Você vai achar graça na sua vida. E isso é metade. O rei, no final das contas, ele pensou, não posso perder uma mulher dessa. Então, que nós, mulheres, possamos nos engajar, não só nos argumentos, irmã, que às vezes nós somos boas, pastor. Nós, mulheres, tendemos, né, não, doutor Dário? Somos boas no argumento, mas muitas vezes nós falhamos muito, não é verdade? Como mulheres, como esposas, como mãe, na parte se achamos graça. Amém? É isso, doutor Dário, amém. Pastor Jário, como homens aí, dá a palavra. Não, tá certo. Agora, uma outra questão que a gente deveria pensar na lição, né, é a questão da celebração da vitória, né, que foi Deus deu um grande livramento por meio dessa conduta. Você vê, é um comportamento bíblico, uma mulher agindo com o seu papel, uma rainha, pessoa de posição no reino persa, do maior império daquela época, e Deus dá um grande livramento para o povo de Deus. A festa de Purim, né, que vem da palavra lançar sortes, acontece exatamente, né, no último mês. Lá o 12º mês equivale ao nosso fevereiro, ali, é janeiro e fevereiro.
quando Deus dá um livramento para seu povo. Então, Esther e Mordecai vão estabelecer o dia 14 de Adar como dia de festa. Ou seja, Deus não ordenou que eles fizessem, mas eles sentiram no coração, e os judeus agradecer, né, pastor? até hoje comemoram esse grande livramento que Deus dá. Qual é a boa nova da Esther? Qual é a boa nova do livro de Esther? É de que Deus traz livramento a seu povo. Primeiro, Deus traz livramento à sua igreja, né, por meio de Jesus Cristo, quando oferece a ela o perdão dos pecados e dá a vida e não a morte para aqueles que creem em Jesus Cristo. Livra os condenados à morte por meio da pregação do Evangelho e da crença em Jesus Cristo. E segundo, mostra para a gente como Deus trabalha para livrar seu povo. Nós somos filhos de um pai que experimentou em Deus grandes livramentos. Eu queria ouvir um pouco, né? Todo mundo aqui tem livramento. Vai dar outra aula só falando de livramento. Isso aqui é tudo tição tirado do fogo, irmãos. Isso aqui é tudo, gente, assim, rede furada, que Deus teve misericórdia. E é muito interessante, o pastor Jário falando, eu vou dar oportunidade aí para começar com o doutor Dário, é que o nosso pai foi um intercessor diante de Deus. Amã, porque foi um homem mau, sentenciou seus próprios filhos à morte e assim seus seguidores. Mas um pai que se coloca diante de Deus também traz livramento aos seus filhos. É verdade. E a pergunta é, né, nós somos filhos de um pai simples, uma mãe analfabeta, um pai semi-analfabeto, mas um homem de Deus. Para vocês terem ideia, né, o nosso pai, ele tinha tanto medo do maior de todos os livramentos, que é o livramento do inferno, que ele fez uma aliança com Deus. Tão logo ele aceitou Jesus, quando ele entendeu o que era céu, o que era inferno, ele disse a Deus, Deus, eu não preciso ter estudo, eu não preciso ter carro, eu não preciso ter casa bonita, eu não preciso ter um emprego que as pessoas reconheçam, eu não preciso ter fome, eu não preciso ter nada, mas eu quero que o Senhor faça uma aliança comigo e com a minha casa, de que meus filhos não se perderão. E para fazer essa aliança, minha mãe me contava muito sobre isso, que para cumprir essa promessa, Deus olhou o futuro, porque Deus já viu todas as coisas consumadas, e ele viu que um deles poderia falhar. E ele disse assim, para cumprir a promessa, vou levar o primeiro. E o pastor Jário é o primogênito vivo, não é, pastor? Isso. Mas tem o nosso irmão Roberto Carlos, que foi o primeiro. Com 3 aninhos, minha mãe velou um filho vivo durante o luto, viveu o luto durante 3 meses. Ela dizia que ela dava banho nele e sabia que Deus ia levá-lo. Porque Deus não faz nada sem falar com seus amigos profetas. E meu pai era um profeta. E Deus falou, eu vou levar o teu primogênito para cumprir essa promessa. Então veja, e ele sabia, a própria criança sabia, mãe, não chore, eu vou ficar com Jesus com 3 aninhos de idade. Então, numa situação em que o pastor Jário estava junto com uma mãe na carroça, o pastor Jário era bebê, estava no colo, mamãe segurando, e o filhinho de 3 anos do lado. E ele caiu, bateu a cabeça e veio a falecer. E eu perguntava à minha mãe, mãe, por que eu nunca vi a senhora reclamar desse luto em depressão? E ela dizia, reclamar, filha? Deus cumpriu a promessa. Um já está assegurado, Deus prometeu e disse ainda, deu prova de que ele vai cumprir essa promessa. Então, que você, pai e mãe que me ouve, esteja mais preocupado com a eternidade do seu filho do que com o destino provisório que ele tem aqui. Esse é um caso que o pastor Jário, se tivesse fora do colo de mamãe, já o pastor Jário estava quase fazendo 1 aninho, ele teria morrido também. Mas Deus preservou porque tinha um propósito na vida dele. E chegou um tempo mais à frente, não é que o pastor Jário, posso contar, pastor Jário? Pode pastor contar. Jário veio a se desviar, e pastor Jário também é filho de lágrimas, como todos nós. Todos nós somos, né? Somos filhos de lágrimas. Todos Essa nós. é uma verdade, não é? Sim. Nossos pais chorou, houve um tempo que nós Sim. nos desviamos. E é interessante que Deus falou assim, olha, eu tenho uma promessa na vida do primogênito, como ele se afastou e está vivendo uma coisa terrível longe de mim, eu vou levar ele. E meu pai fez o Senhor se lembrar. Deus, um dia o Senhor me prometeu, eu tenho te servido com fidelidade todos esses anos. O Senhor me prometeu que os meus filhos se salvariam. E então Deus disse assim, mas o que ele está vivendo para o que eu tenho para cumprir na vida dele, não tem como, não é coerente. E aí meu pai disse, Senhor, eu peço que o Senhor me leve, eu estou preparado para te encontrar. E deu um tempo a ele para cumprir a promessa. E meu pai morreu, e em 15 dias nosso pai adoeceu, e faleceu. E eu falava, pai, eu vou te levar no médico, vamos fazer assim, assim. Ele dizia, filho, eu não vou passar por nenhum procedimento, porque eu me ofereci a Deus. Deus vai dar um tempo pro teu irmão, e daqui a um tempo Deus vai fazer um rebuliço, a casa inteira vai voltar. Daí em 1 ano, essas 4 pessoas que vos falam aqui,
4 são tirados do fogo. E mais minha irmã Gessiana, que não está aqui hoje, mas que é esposa de pastor, estão pastoreando lá em Suzano, São Paulo. E interessante, todos nós, né, pastor? O doutor Dário, que é meu irmão Dário, e todos nós voltamos. Você tem alguma experiência de livramento pessoal pertinente ao nosso pai para contar, Darinho? Do pai tenho. Por exemplo, meu filho, quando nasceu, né, que é o Alan, né? Nasceu, ele estava perfeitas condições. E eu no Rio de Janeiro, quando nasceu, fui para casa, né? Que ela ficou no hospital. E quando voltei de manhã, já estava entubado já. E em estado crítico já, eu ligo para o pai, desesperado, né? Eu estava afastado aí nos caminhos do Senhor, mas chorando muito. Aí fala, pai, ele vai partir, né? Quase não está respirando e pouco, né? Precisava doar sangue, e corremos atrás de doadores e tudo mais, acho que não tem como, pai. O pai, calma, filho, vai dar tudo certo, né? Deus está no controle de todas as coisas, não precisa. Seu filho não vai falecer, seu filho vai sobreviver. E aquilo me deu um ânimo, eu comecei a interceder a Deus. No mesmo dia, no dia seguinte, já peguei a declaração de nascimento, já levei no cartório, já registrei o filho já confiante que Deus de fato ia preservar a vida dele, como de fato preservou. Isso é uma história de várias, né? Várias. Com o nosso pai. Várias, né, Jair? Gessíuda também é forte. Irmãos, eu tenho Resume essa história aí pra gente, meu Gessíuda. Né, em poucas palavras aqui, vou dar uma resumida. Teve uma época, né, que eu morei em Manguinhos, e meu esposo e a Vanessa, e aí teve uma época que nós chegamos em casa, eu trabalhava, né, e o Levi cuidava de um lugar lá, uma colônia, e aí nós nunca tínhamos nos encontrado dentro do ônibus, e nesse dia Deus permitiu nós encontrarmos dentro do ônibus. Ao chegarmos em casa, né, antes de chegarmos em casa, um assaltante, né, chegou, colocou uma arma em nossa cabeça e nos retirou para um mato. E nesse lugar onde nós estávamos, ele pegou, amarrou, né, o Levi ali, enfim. E aí eu vi que realmente, né, o lugar onde nós estávamos era um lugar onde eles costumavam fazer esse tipo de coisa, que era um lugar onde era um pouco já limpo ali, né, no meio daquele mato. E naquele momento, né, quando eu vi que poderia acontecer coisas graves, eu me lembro que eu olhei para o céu, um céu muito lindo, cheio de estrelas, e falei assim, nós vamos morrer aqui. E não vou nem achar os nossos corpos. Nós iremos morrer aqui. E nesse momento, né, que eu falei, meu pai, depois que eu liguei pro papai, ele falou assim, filha, uma hora o Senhor falou comigo, levanta. Eu estava em casa. Levanta, ora, porque um dos seus filhos precisa de você. E foi na hora que eu olhei para cima e falei, Senhor, e vamos morrer aqui. Então, pelo, né, testemunho fiel do nosso Pai e intercessor que era por nós, o Senhor também me deu esse grande livramento, não só a mim, mas a toda a minha família, para a glória de Deus. Interessante, nós estávamos em casa, eu era pequena ainda, não sei se o pastor Jara estava, mas eu e Gessiana estávamos. E meu pai tinha um costume de orar. Por isso é bom você ter um lugar de oração, irmão. Ele orava numa casinha muito simples, no terreninho embaixo. E ele se levantou e disse assim, Hilda, eu estou descendo. Eu preciso orar porque um dos nossos filhos precisa de um socorro de Deus. E minha mãe disse, qual? Porque eu e Gessiana estavam, será que é o Jário? Será que é o Dário? Será que é a Gessilda? E ele disse, eu vou descer e vou orar. E enquanto ele estava lá em oração, depois o orelhão, na época era orelhão, tocou e a Gessilda recebeu um livramento, não só de sofrer violência física, ela, a filha, mas de ter morrido mesmo. E aí eu pergunto para você aqui, nós vamos encerrar, mas você, pai, qual o legado de livramento? Será que por amor a você, por amor a Abraão, Deus livrou a família de Ló? Será que por amor a Moisés, a Bíblia fala porque ele se colocou na brecha, Deus não eliminou Israel em vários momentos? A pergunta é, Deus te acha na brecha por sua família? Você é alguém que agrada a Deus para que Deus olhe para você e por você outros alcancem socorro e livramento? É muito lindo estudar a história de Esther, mas a pergunta é, Esther morreu, Esther passou. Renata, e quem está vivo? O Deus da Esther. O Deus que conduziu a história está mais vivo do que nunca, ele é eterno. E ele, essa manhã, está perguntando que nós nos permitamos, não é, pastor Jário, sermos instrumentos, irmãos, de livramento para a nossa geração, para os nossos filhos, para quem nos rodeia, que por amor a nós, quem está ao nosso redor, nossa geração, experimente o livramento do Senhor. Pastor Jário, concluindo, então... O Deus que governa o mundo, ele cuida da família. O livro de Esther e de Ruth mostrou isso, que Deus cuidou de Ruth, Deus cuidou de Esther, e Deus também cuidará da nossa família.
Deus cuidará dos nossos filhos, se a gente optar como Esther obedeceu, como ela se humilhou diante de Deus e como ela viveu segundo os padrões da palavra de Deus. Então, que nós possamos optar por amar a Deus, servi-lo. Esse trimestre foi muito gracioso, Foi né? mesmo. Mostrando como Deus cuida de tudo, como Deus governa os detalhes, como Deus nos livra dos ataques, dos perigos. Essa é a promessa de que Ele estaria conosco todos os dias até o final de tudo. Amém. Ele estará conosco, então nós podemos confiar no cuidado, no amor e na graça de Deus. Doutor Dário, gostaria de dar alguma palavra de encerramento aí para os alunos que nos assistem? Você vê que a história, né, apesar, não é pelos nossos méritos, né, apesar dos nossos deméritos, Deus atua na nossa casa, na nossa vida, né? Isso é importante. Então, a fidelidade de Esther, o que redundou, né, de Mordecai. Então, Deus sempre tem o seu remanescente, entendeu? Então, pela obediência a Deus, é possível que sejamos usados, certamente seremos usados, né? Então, que a gente sejamos esses 7 mil que Deus sempre tem reservado, né? Os seus remanescentes, né? Para que Ele cumpra o seu propósito através de nossas vidas, entendeu? E Deus vai usar aqueles que de fato são fiéis à sua palavra. Isso é importante, a gente ser fiel, né, a Deus e mesmo passando diante de dificuldade, confiar nele, né, Renata? Que na sua providência que Ele está conduzindo, Ele tem o melhor para nós, né? E vamos ser conduzidos segundo a sua palavra, segundo o seu amor, segundo a sua justiça, segundo a sua misericórdia, né? E agora nós vamos entrar, não é? Depois de uma lição tão graciosa, como o pastor Jário falou, que trimestre, tirar o fôlego, que desfecho glorioso e cheio de esperança para nós e nossa casa. Você, visitante, ficou conosco até agora, que alegria ter você. E agora nós vamos entrar num momento muito importante também, que faz parte do aprendizado, do exercício da fé cristã, que é o momento do ofertório. E eu convido o pastor Jairo. Bem, quero convidar você a ofertar na casa do Senhor, ou você que queira fazer parte dos 1000 valentes. Nós temos um trabalho de comprar o espaço onde estamos aqui, vai aparecer no vídeo o nosso espaço. Nós temos orado para comprar, um lugar muito legal, bem localizado, e nós precisamos levantar 1000 pessoas, né, que estejam dispostas a contribuir conosco mensalmente durante 5 anos, para que nós possamos comprar esse espaço. Então você pode ofertar, pode fazer parte dos 1000 valentes, você pode dizer aí no chat, né, que você quer participar, colocar o seu telefone, depois os irmãos vão comunicar com você para poder registrar você nisso, de tal forma que nós estamos orando, né, e pedindo aos irmãos que nos ajudem nesse processo. Deus possa multiplicar a sua oferta muitas vezes mais, Deus possa abençoar você, que essa oferta seja uma semente de cura, de bênção para a sua vida neste dia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. E agora vamos para o quadro Perguntas e Respostas para ver se vocês estão realmente afiados no conteúdo da nossa lição. E a primeira pergunta é: que impedimento havia para Assuero revogar o decreto que permitiu o extermínio dos judeus? Letra A. O impedimento era por conta do tempo, que era muito curto, pois o ataque inimigo já seria no outro dia.
Letra B. O impedimento era por conta da falta de conhecimento dele, pois haveria possibilidade de uma lei ser revogada se achasse uma brecha. Letra C. O impedimento era por conta do limite estabelecido pelo império da lei dos Medos e Persas. E letra D. O impedimento era por conta do medo que ele tinha de revogar a lei, por isso colocaria seu reinado em jogo. Tempo na tela. E a resposta correta é para quem respondeu letra C, que diz o impedimento era por conta do limite estabelecido pelo Império da Lei dos Medos e Persas. Você acertou, parabéns! E vamos para a pergunta de número 2. Qual a saída encontrada para livrar os judeus? Letra A. Ele emitiu um novo decreto no qual permitiu os judeus se defenderem. Letra B. Ele usou o próprio exército para batalhar e proteger os judeus. Letra C. Ele fez com que todo o povo se deslocasse para um outro lugar para os inimigos não os acharem. Letra D. Ele tentou fazer um trato com o povo inimigo para eles não atacarem o povo judeu, sendo através de riquezas ou favores do próprio rei. Tempo na tela. E a resposta para a questão número 2 é a letra A. Ele permitiu um novo decreto no qual permitiu os judeus se defenderem. Pergunta de número 3. O que foi estabelecido para comemorar o livramento do povo judeu? Essa é fácil, hein? Os judeus recolheram os espólios deixados pelos inimigos e o rei os liberou para voltarem para sua terra natal. B. O rei deu um grande banquete no qual não só os nobres, mas sim todos os judeus do reino podiam aproveitar e se esbanjar do banquete. Letra C. Mardoqueu escreveu cartas relatando os fatos e mandou para os judeus de todas as províncias, fazendo com que fosse criada uma festa, a festa de Purim. Letra D. Todas as alternativas corretas. Tempo na tela. Muito bem, para quem respondeu a letra C, que diz Mardoqueu escreveu cartas relatando os fatos, mandou para os judeus de todas as províncias, fazendo com que fosse criada aí uma festa, a conhecida festa de Purim. E a última questão, número 4, fica ligadinho, hein? Como Mardoqueu foi exaltado e que exemplo ele nos deixa? Letra A. O rei deu lugar de Amã para ele, fazendo ele ser o segundo maior do reino. E com Mardoqueu aprendemos que o propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Letra B. O rei deu uma grande quantia de ouro para Mardoqueu e deixou livre para caso ele quisesse sair do reino dele, passando a seguinte mensagem para nós: sempre é bom fazermos algo que recebemos em algo em troca disso. Letra C. Mardoqueu foi muito bem elogiado pelo povo, ao ponto de ser considerado como o herói do reino, assim passando a mensagem de que o que importa é se no final o seu nome é lembrado e reconhecido pelos outros. Letra D. Nenhuma das alternativas anteriores. Tempo na tela. E para quem respondeu letra A, parabéns, você absorveu muito bem o conteúdo. A letra A que diz que o rei deu lugar de Amã para Mardoqueu, fazendo ele ser o segundo maior do reino, e com Mardoqueu aprendemos que o propósito de Deus é usar os seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fizermos deve ser feito para a única e exclusiva glória de Deus. E esse foi o nosso momento de perguntas e respostas, e agora a gente volta para a conclusão da nossa aula.
Glória a Deus! Eu Amém. gostaria de agradecer a presença do nosso pastor Jário, pastor presidente da igreja aqui, Marcas do Evangelho, localizado aqui no Espírito Santo, na cidade de Cariacica. Quando estiver aqui passeando, visitando esse estado, né, tão privilegiado, que leva o nome no próprio Espírito Santo. Gente, que privilégio. Esteja aqui nos visitando, será uma honra te receber também nesta casa. Você conhecer aqui da onde você nos vê, será uma honra. Queria agradecer também ao Dr. Dário, que esteve aqui hoje, meu irmão querido, nos presenteando, não é? Dividindo um pouco aí da aplicação do conhecimento jurídico com a fé. Amém? Obrigado pelo convite aí. Prazer participar com vocês, com o É um irmão. prazer todo nosso. Meu mestre. Amém. E irmã Gessilda, minha irmã amada também. Alegria ter você conosco nesse dia. Eu que agradeço, Renato. O prazer é todo meu estar não só, né, com vocês que são mestres aqui, mas em estar reunido com meus irmãos de sangue, irmãos em Cristo e irmãos em sangue. O prazer é todo meu. E quem gostou dessa aula aí, que essa família busca pé aqui, escreve no chat aí, pra gente ficar sabendo. Pelo menos vai dar engajamento para essa aula e o reino de Deus vai avançar. Foi um prazer ter vocês aqui. Vou pedir a irmã Gessilda para orar, então, encerrando essa aula. Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, ó Deus, obrigado, ó Deus, por este tempo maravilhoso que passamos aqui, ó Deus, aprendendo um pouquinho mais da Tua palavra, Obrigado, Senhor. Pai, para que tudo que foi falado aqui, Senhor, que neste dia o Senhor venha visitar cada coração, meu Pai, para que esta semente venha cair em terra fértil em nosso coração e nós possamos, o Senhor, produzir frutos, Senhor, frutos de arrependimento, Pai, de mudança de vida, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos, ó Deus, entender o propósito do Senhor em nossas vidas, Pai, das mulheres, dos homens, das crianças, para que possamos estar diante do Senhor e levarmos adiante o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a todos que assistiram essa escola dominical, leva uma bênção para cada um, Pai, para cada lar, Senhor, e que nós, mulheres, possamos nos levantar, Pai, por nossas casas. Pai, nos dê sabedoria para isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém.